No início de 1942, estava ficando cada vez mais claro que o Japão estava chegando aos limites de sua expansão pelo Pacífico. A doutrina deles antes da guerra e as ações dos aliados já indicavam que várias guarnições distantes logo ficariam isoladas com o início da contraofensiva. A campanha de Guadalcanal reforçou isso, assim como as dificuldades de transportar suprimentos por navios de superfície, mesmo à noite. Embora, por necessidade, submarinos de linha de frente tenham sido desviados para serem usados como transportes improvisados na campanha de Guadalcanal, o alto comando da Marinha japonesa não ficou especialmente satisfeito nem com a perda temporária dos serviços dos submarinos nas linhas de frente, nem com a perda mais permanente desses serviços. Isso frequentemente resultava quando esses submarinos encontravam forças de superfície aliadas que estavam tentando interceptar as rotas de suprimento. E assim, em meados de 1942 começou o trabalho do projeto de uma classe de submarinos de transporte dedicada, trabalho que seria expandido para abranger várias outras classes de diferentes tamanhos, capacidades e alianças. A maior classe seria a dos submarinos tipo D. Infelizmente, essa designação às vezes é usada para submarinos anões japoneses, o que pode causar confusão. Porém, essas embarcações eram grandes e receberam essa designação como continuação das categorias A, B e C de outros submarinos da Marinha japonesa. Isso foi ainda subdividido nos tipos D1 e D2. O D1 deslocava pouco menos de 1.800 toneladas na superfície e pouco mais de 2.200 toneladas submerso. Capaz de atingir 13 nós na superfície e 6,5 nós submerso, graças a um par de motores a diesel que geravam 850 cavalos de potência na superfície e 1.200 cavalos de potência em motores elétricos quando submerso. Inicialmente, após discussões internas, o armamento era composto por 2 tubos de torpedo na proa, um canhão de convés de 5,5 polegadas e 2 canhões antiaéreos de 25 mm. Esses podiam ser recolhidos para permitir o encaixe de embarcações de desembarque seladas e unidades de carga externas sobre o casco externo. Após o primeiro submarino, I-361, concluir os testes no mar, os torpedos foram removidos para aumentar o espaço de carga e nenhum outro submarino tipo D foi construído com tubos de torpedo. A carga era transportada em 3 áreas: um grande compartimento dianteiro, onde ficaria a sala de torpedos em submarinos comuns, e outro atrás da sala de controle, com esteira instalada para facilitar a movimentação da carga. Por fim, 2 embarcações de desembarque seladas contra pressão podiam ser colocadas sobre o submarino. A capacidade máxima de carga era de 22 toneladas internamente, principalmente no compartimento traseiro, e 110 soldados distribuídos pelo submarino, em especial no compartimento dianteiro, além da tripulação de 75 homens. Até 60 toneladas extras podiam ser transportadas externamente, em embarcações de desembarque ou caixas seladas contra pressão, se disponíveis. O trabalho nos submarinos começou em 1943 e todos entraram em serviço em 1944. Mas dos 104 originalmente planejados, apenas uma dúzia foi concluída, das quais 7 foram afundadas no mar pelas forças dos Estados Unidos, outra foi afundada no porto por ataques aéreos e 4 sobreviveram para serem entregues. 8 deles foram convertidos em 1945 durante a guerra para transportar 5 torpedos suicidas Kai-10 cada. Para isso, precisaram remover seus canhões. Depois viriam os tipo D2, variante levemente modificada com 100 cavalos a menos nos motores a diesel, casco um pouco mais curto e profundo e 15 tripulantes a menos. Seu alcance foi reduzido em 2/3 em comparação ao D1 de 15.000 milhas náuticas na superfície para apenas 5.000 milhas náuticas, principalmente porque muitos tanques de combustível do submarino foram trocados por tanques selados para transportar combustíveis refinados como carga, inclusive combustível de aviação. O submarino só podia levar uma única embarcação de desembarque selada por causa do acesso a esses tanques. 6 foram encomendados, mas 4 cancelados, um ficou incompleto no fim da guerra, e apenas o navio líder, I-373, entrou em serviço em abril de 1945, sendo afundado 4 meses depois pelo USS Spikefish. Um desenvolvimento relacionado foi o tipo SH ou classe I-351. Esses eram muito maiores, com cerca de 3.500 toneladas na superfície e quase 4.300 toneladas submersos, com motores a diesel de 3.700 cavalos de potência e motores elétricos de 1.200 cavalos de potência.
para 16 nós na superfície ou quase isso e 6,3 nós submersos. Foram planejados para substituir navios de apoio a hidroaviões no fim da guerra, devido à vulnerabilidade dos navios de superfície. Eles carregavam 4 torpedos na proa, embora não houvesse recargas, já que estes deveriam ser apenas armas de defesa em último caso. Eles tinham morteiros de 3 polegadas, pois a marinha japonesa estava sem canhões de 5 polegadas, além de 7 canhões antiaéreos de 25 mm em montagens duplas e simples. Com uma tripulação total de 90 pessoas, das quais 13 eram tripulantes aéreos, eles deveriam transportar 365 toneladas de combustível de aviação, 11 toneladas de água potável e, ou, 60 bombas de 250 quilos, ou 30 bombas e 15 torpedos lançados por via aérea, além de suprimentos gerais. Isso os tornaria pontos completos de reabastecimento para grandes hidroaviões em pequenos atóis e lagoas. Assim como os D-26 foram encomendados, mas só 2 tiveram a construção iniciada e apenas o líder da classe, I-351, entrou em serviço, sendo convertido em submarino petroleiro. Ela foi afundada em julho de 1945, após pouco mais de 6 meses em serviço ativo, pelo USS Bluefish. Com a distância do Japão até bases isoladas que ainda resistiam caindo rápido, junto ao progresso lento e altas perdas. Entre os grandes submarinos de carga, um último tipo, o tipo SS, ou classe H8101, foi projetado para a produção em massa. Um submarino modular totalmente soldado deslocava apenas 430 toneladas na superfície e pouco menos de 500 toneladas submerso. Com motores a diesel de 400 cavalos de potência e um único motor elétrico de 150 cavalos, alcançando uma velocidade de 10 nós na superfície e 5 nós quando submerso. Uma tripulação de 21 homens tinha apenas um único canhão antiaéreo de 25 mm para defesa, com capacidade total de carga de 60 toneladas. Alguns desses submarinos seriam adaptados como mini-naves-mãe para versões menos suicidas dos mini-submarinos japoneses, recebendo guindaste e 10 torpedos de 18 polegadas entre o casco de pressão e o revestimento externo para recarga. Foram encomendadas 100 embarcações, mas só 12 tiveram a construção iniciada. Destas, 10 entraram em serviço e todas sobreviveram à guerra. De maneira típica, o Exército Imperial Japonês também iniciou sua própria linha paralela de desenvolvimento de submarinos de carga e transporte, criando 3 classes diferentes de pequenos submarinos, das quais 2 chegaram a ser produzidas antes do fim da guerra. Mas isso fica para outro momento. E é isso neste vídeo. Obrigado por assistir. Se tiver comentários ou sugestões de navios para analisarmos, conte nos comentários abaixo. Não se esqueça de comentar no post fixado com suas perguntas para o quadro Dry Dock Questions.